Meus irmãos, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos por alguns motivos, né? Encontro da fé reformada, isso é uma coisa muito importante, uma graça de Deus, porque é um encontro de vários irmãos de denominações diferentes que se unem para proclamar essa santa fé descoberta na reforma, né? E é uma cidade, irmãos, que eu amo, porque é uma cidade que tem nos apoiado pela Belém, através da primeira igreja batista reformada aqui de Caruaru, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e pelo que nós já ouvimos nessas noites, hoje teve a plenária, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nós nesses dias, para a sua glória. Nós estamos aqui hoje pela graça, pela misericórdia do Senhor, por isso estamos muito alegres de estar com vocês nesse local. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu convido que nós venhamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A santa palavra do Senhor. Eu quero ler dois trechos aqui de Gênesis. Primeiro no capítulo 2 e logo em seguida no capítulo 3. E eu queria que os irmãos, já no início, só na leitura, vocês já percebessem a diferença do que acontece aqui, das duas situações que nós vamos ler. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Agora no capítulo 3, no versículo 9 até o versículo 12. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Vamos orar com Deus. Nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, tão somente em Cristo, por causa de Cristo, por obra e graça do Teu Espírito, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, Senhor. E nessa graça bendita e maravilhosa, seja conosco nessa hora, abrindo a Tua palavra para nós e aplicando, Senhor, de forma que o Seu nome seja glorificado e o Teu povo seja fortalecido na verdade, e aqueles que ainda não creram sejam chamados, seja dada a eles a fé do Santo Evangelho. Nós oramos assim em nome de Cristo e te louvamos
e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Pode ser. Meus irmãos, a igreja e uma sociedade em crise. Esse tema da conferência é extremamente importante, porque ele mostra exatamente uma espécie, nós podemos dizer assim, de contraste entre a igreja e essa sociedade em crise. Aqui o tema ele está extremamente relacionado com o tema geral, está relacionado com o tema que eu quero tratar hoje com os irmãos, pela graça de Deus, que é a igreja preparando homens e mulheres para essa sociedade em crise. Então nós temos, isso é baseado na Escritura, que existe a igreja de Deus, que é a obra de Deus, tão somente Deus, não é a criação do homem, é uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo, que está no mundo, que opera no mundo, que atua no mundo, mas nós temos um mundo que não é simplesmente, como até foi falado em outros colégios, eu não lembro exatamente qual, mas não é simplesmente essa sociedade que está em crise, mas a sociedade mundana continuamente está em crise, desde a queda. Então nós temos uma sociedade em crise por causa do pecado, por causa da queda, e nós temos a igreja de Deus, a obra de Deus na terra, através, formando esse povo chamado igreja. Esse é o contraste, irmão, surpreendente, que essa conferência traz para nós refletirmos nesse encontro da fé reformada. Ao mesmo tempo, esse assunto tem tudo a ver com o assunto homem e mulher, porque é impressionante que homem, mulher, marido, esposa, filhos, é a base dessa sociedade. Se essas pessoas estiverem compreendendo o seu papel, se essas pessoas estiverem atuando corretamente na sociedade, cumprindo o seu papel, essa sociedade inteira vai ser beneficiada. Mas se essas pessoas não estiverem atuando, se essas pessoas não estiverem compreendendo o seu papel, a sociedade inteira sofre, ou seja, tudo depende da família, tudo depende desse encontro homem-mulher e dessa geração de filhos que vem dessa união, que vai influenciar a sociedade inteira. E é interessante que na queda, irmãos, a queda foi um evento que ocorreu, aliás, deixa eu começar por antes, na criação. Deus criou homem e mulher, a imagem e semelhança dele, colocou-os ali, como nós acabamos de ler, não era bom que o homem estivesse só. Esse homem não estava numa situação ali, irmãos, ideal, sozinho, não que Deus tivesse naquele momento uma mudança, ou descobriu aquilo na hora, mas Deus já criou o homem para que ele tivesse a sua companheira, e ali naquele momento ele criou essa companheira para que estivesse com ele. Não era bom que ele estivesse só. Na criação, logo no início, o Senhor Deus colocou este homem e esta mulher para viverem juntos, para atuarem juntos, para gerarem filhos, para glorificarem o seu nome. Mas a queda foi também nesse ambiente do casal, e a queda foi exatamente em relação a essa união. E é interessante que desde o início Deus colocou o homem como cabeça. Deus criou o primeiro homem, depois criou a mulher, e falava sempre com o homem como aquele que era o cabeça, como aquele que era a cabeça desse casal, o chefe da família. Mas o diabo, quando veio, ele veio e falou primeiro com Eva, não falou com Adão. Ele quebrou esse princípio da liderança masculina ali no início, logo no Gênesis 3, ele vem e fala com Eva. E aí, meus irmãos, através de Eva, atinge Adão. E a partir da queda, por isso que eu pedi que nós observássemos esse contraste desde o início, porque quando Deus criou Adão, depois criou Eva, Adão estava dormindo, mas ele acordou, ele viu Eva, ele teve uma alegria imensa, ele disse: essa carne é da minha carne, osso dos meus ossos. Mas depois da queda, a primeira coisa que ele fez foi acusar essa mulher, aliás, ao próprio Deus indiretamente, porque disse: a mulher que me deste, essa me deu fruto. É interessante a mudança drástica do tratamento de Adão com relação a Eva. Primeiro ele a recebeu com toda alegria, com todo gozo, com todo o contentamento no seu coração, mas depois ele acusa a mulher. E a partir dali nós sabemos de todo o conflito que acontece entre homem e mulher. Meus irmãos, eu quero lhe chamar a atenção nessa noite para essa realidade em relação à sua vida.
O que está acontecendo em relação à sua vida, meu irmão? O que está acontecendo em relação à sua vida, minha irmã? Nós observamos aqui a queda, mas nós observamos aqui a esperança já nessa queda. Há muita dor aqui, há muito sofrimento aqui, existe maldição aqui. Mas em Gênesis 3,15 o que diz a palavra de Deus? Vamos ler esse versículo clássico. Ali o início da proclamação do Evangelho pelo próprio Deus, quando o Senhor Deus diz no versículo 15 do capítulo 3: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma maldição para a serpente, que nós sabemos é uma maldição para Satanás, mas para o povo de Deus, para aqueles que seriam redimidos, aqui é a bênção, aqui é a salvação, aqui é o primeiro anúncio do Evangelho, quando o Senhor Deus diz assim: eu vou pôr uma inimizade entre ti e a mulher, entre ti, Satanás, e a mulher. Houve uma amizade medonha, terrível, mortal entre o homem e a mulher e Satanás, mas o Senhor diz agora: eu vou pôr uma inimizade, eu vou quebrar isso, eu vou destruir isso. Aqui, meus irmãos, é o anúncio da obra de Deus, em que ele aponta para esse descendente que viria trazer a salvação, que viria trazer a libertação da humanidade, e esse é Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui Deus anuncia: virá esse homem, virá esse descendente, ele vai salvar a humanidade, ele vai quebrar os efeitos da queda. E desde então o Senhor começa a operar através dessa promessa, formando o seu povo, formando a sua igreja desde os primeiros tempos, ainda no Antigo Testamento, que era aquele povo que já era crente, mas a palavra apontava para o futuro, e essas pessoas esperavam a vinda desse Redentor, desse Cristo Salvador, esperando por ele continuamente, até que ele veio. Continuamente nós temos o Senhor Deus operando e formando a sua igreja, formando o seu povo, formando um povo que está nessa sociedade caída, que está nessa sociedade em crise, mas que é um povo redimido, que é um povo diferente, que é aquele que o Senhor Jesus Cristo depois vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são aqueles que estão no mundo para transformar, para salgar, para... Vocês são o meu povo, vocês são o povo de Deus. Desde o início, meus irmãos, o Senhor coloca ali essa promessa e começa a formar esse povo. A grande questão é: nós temos aqui pessoas, mulheres, homens, e a minha pergunta é: o que está acontecendo na sua vida? O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, conforme esse é o meu propósito hoje, é mostrar que essa obra de redenção, essa obra da graça, essa obra da formação da igreja, vai tocar na questão do homem e da mulher, vai operar de tal maneira que aquele homem que perdeu a sua característica da masculinidade conforme Deus, que aquela mulher que perdeu a sua feminilidade conforme Deus, venham ter novamente essa masculinidade e essa feminilidade. Há uma crise na sociedade, desde então, em que essa masculinidade e a feminilidade são negadas, são atacadas, são destruídas, mas o Senhor está formando um povo que levanta a verdade que Ele criou a respeito do que é ser homem e a respeito do que é ser mulher. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite, meus irmãos: o que está acontecendo na sua vida? Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um objeto da obra, da graça de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, eis que você, meu irmão, está se tornando um homem como Deus quer que você seja. Um homem de verdade, um homem conforme a Bíblia, um homem conforme a Escritura Sagrada. Se você, minha irmã, de fato é uma irmã em Cristo, de fato é uma crente em Cristo Jesus, significa que Deus está operando na sua vida de forma que você está se tornando uma mulher conforme Deus quer, uma mulher conforme a Escritura quer, uma mulher conforme a mente, o plano e o coração de Deus. A redenção, meus irmãos, significa que Deus está fazendo uma obra de libertação dos efeitos da queda. E a queda aconteceu no contexto do casal, no contexto do casamento, destruiu a relação, destruiu a família, destruiu a sociedade, pôs toda a sociedade em crise. Mas o Senhor disse: eu vou pôr uma inimizade, eu vou trazer o meu filho, eu vou trazer o meu descendente. Desde então Ele está formando esse povo que está no mundo, que luta contra esses efeitos da queda, mas que tem um
princípio, o poder, o Evangelho, a graça, o Espírito Santo que os redime, que os transforma, que os faz sal, que os faz luz. Então o homem torna-se de novo homem, a mulher torna-se de novo mulher, conforme a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Esse nós estamos vivendo em tempos em que a própria chamada igreja não tem vivenciado, não tem experimentado isso. Esse nós estamos vivendo em tempos em que a própria chamada igreja tem abraçado a crise lá fora do que é ser homem, a crise lá fora do que é ser mulher, tem penetrado no meio das chamadas igrejas evangélicas. E a reforma, meus irmãos, nada mais é que uma volta à Escritura. Não é simplesmente saber os 5 solas, não é simplesmente saber algumas coisas da reforma, mas é uma vivência do Evangelho. É uma mudança que vai atingir a família, que vai atingir o casal, que vai atingir o homem, como marido, como esposo, que vai atingir a mulher, como esposa, que vai atingir os pais para a criação de seus filhos, conforme a Escritura Sagrada, conforme a vontade de Deus, que vai atingir os filhos para que eles sejam conforme a vontade de Deus em relação aos seus pais e da maneira como eles vão tratar os seus irmãos. Isso vai ser levado lá fora. Como um pastor reformado da atualidade diz, você conhece o nome de Deus vivendo na casa dele, vendo como ele trata a sua esposa, vendo como ele atua com seus filhos, não quando ele está lá fora, mas quando ele está em casa. É ali que ele vai mostrar se de fato é um cristão, um crente, um reformado, alguém que ama a Escritura, alguém que ama a palavra, alguém que ama a verdade de Deus. Eu queria hoje à noite falar de 4 pontos dentro desse tema geral. Primeiro, eu quero apresentar aos irmãos a natureza da crise que entrou nesse mundo e a obra da graça através da igreja. Eu falei rapidamente sobre isso na introdução, mas eu quero detalhar um pouco mais essa questão da natureza. Em segundo lugar, eu quero falar da obra de Deus na igreja, como Deus atua para formar a igreja. Eu quero olhar um pouquinho alguns textos de Efésios com os irmãos, daqui a pouco eu vou ler esses textos com vocês. Em terceiro lugar, eu quero falar de que essa obra, já que nós estamos tratando, esse é o nosso tema, a igreja preparando homens e mulheres para a sociedade. Deus, o livro de Efésios mostra claramente que é isso que Deus faz. Deus opera, Deus forma a igreja, Deus forma o seu povo. Isso vai atingir a mulher, isso vai atingir o homem, isso vai prepará-lo de fato para enfrentar essa sociedade em crise. Em último lugar, em quarto lugar, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da relação de tudo isso com aquilo que o nosso Senhor diz sobre sermos sal e sermos luz nesse mundo. Então vamos pensar, irmãos, em primeiro lugar, sobre a natureza da crise que entrou no mundo, que está relacionada ao primeiro casal e com todos os casais, toda a questão de ser homem e de ser mulher. Eu quero, em alguns pontos, mostrar aos irmãos a natureza dessa crise. Em primeiro lugar, a natureza dessa crise, conforme Gênesis 3 nos mostra, é uma negação à realidade, uma negação da verdade. Por favor, irmãos, vamos ler os primeiros versículos do capítulo 3, no primeiro versículo, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Entre outras coisas, o que o diabo está fazendo aqui é o seguinte: Deus disse uma coisa, Deus revelou uma coisa, Deus falou uma coisa. Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Essa é a verdade de Deus,
Isso não é a realidade. A realidade eu vou contar para vocês. Vocês não sabem. Vocês não conhecem, mas a realidade é que Deus não quer que vocês progridam. Deus não quer. Vamos pedir um pouquinho de água, por favor. Deus não quer que vocês progridam. Deus não quer ter. Vamos dizer que é uma garganta está falando. Deus não quer que vocês progridam. Se vocês continuarem acreditando no que Deus está dizendo, vocês vão ficar numa situação mesquinha, pequenininha, mas eu tenho um mundo novo para dar para vocês. Comam do fruto, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, nós, irmãos, que a característica da crise, dessa crise que veio pela queda, sempre se manifesta numa negação da realidade. A humanidade inteira está fazendo isso. A humanidade inteira está dizendo que Deus não tem razão. A humanidade inteira está dizendo que a palavra de Deus é mentira. E que a mentira do diabo, aquilo que vem de Satanás, e aquilo que vem depois da queda, que a Bíblia vai dizer que o coração humano é enganoso, aquilo que o coração humano diz é que é verdade. Mas nós sabemos que Deus não mente, que a palavra de Deus é verdade, portanto, a crise é uma ilusão. Cada homem não convertido, cada mulher não convertida vive numa ilusão, vive numa mentira. Ele pode acreditar piamente no que está na sua mente, ele pode ter suas convicções, ele pode ter suas certezas, mas ele vive numa mentira, ele vive num mundo ilusório, numa irrealidade, algo que de fato não existe. A segunda característica, meus irmãos, é essa que nós vemos aqui no próprio texto, quando a serpente diz à mulher: vocês serão como Deus. Deus sabe, no versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ser como Deus, ter controle, ter direção na vida, ter autonomia, de forma que Deus não é mais Deus, Deus não está mais no controle, mas eu estou no controle. Eu passo a ser o Deus da minha vida, eu passo a ser aquele que decido a respeito do bem e do mal, a respeito do caminho que eu devo seguir. Eu sou o dirigente da minha vida. Isso aqui naturalmente significa rebelião contra Deus. Então há uma cegueira, há uma rebelião contra Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós observamos nesse texto que eu acabei de ler com vocês logo no início, quando eu li com vocês. Vamos ler novamente no versículo 9, que diz assim: e chamou Deus, o Senhor Deus, Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comete tu da árvore que te ordenei que não comesses. Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha, vejam só que coisa. Adão diz: a culpa é da mulher, e no certo sentido ele diz: a culpa é tua, Senhor Deus, porque quem me deu a mulher foste tu me deste a mulher. Indiretamente ele acusa Deus. Ele não assume a sua culpa, ele não assume a sua responsabilidade. Para ele é o certo, ele é aquele que tem razão, ele é aquele que sempre tem razão, e a culpa é dos outros, a culpa é mesmo de Deus, mas ele nunca tem culpa. É o orgulho atuando, irmãos, que cega a mente humana, o entendimento humano a respeito da própria culpa, da própria falha primordial de que ele não protegeu a sua mulher, ele não guardou a sua mulher das tentações do maligno, ele não esteve com ela estava sozinho, ela ficou vulnerável, ela caiu, mas junto com ele, ele come com ela em vez de protegê-la, e agora ele acusa ela.
dela. Existe aqui então o orgulho humano, a insubmissão, aquela falta de capacidade de reconhecer os erros, de reconhecer que os outros não estão errados, mas que eu estou errado. Esse orgulho naturalmente vai criar todas as guerras do mundo. O princípio de toda guerra, o princípio de toda violência, o princípio de toda desavença na humanidade, inclusive entre o casal, é o orgulho. Os homens com seu orgulho sempre atacam os seus próximos, sempre se elevam, sempre se exaltam. E aqui então vai entrar o princípio da inimizade entre homem e mulher, entre homem e homem, o princípio da guerra que vai aparecer por toda a Escritura Sagrada e por toda a história da humanidade. E finalmente, irmãos, uma outra característica dessa queda, mostra a natureza da queda, é que ela significa a maldição. Deus amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a mulher, Deus amaldiçoou a criação, e Deus diz: morrerás. Vieste do pó e ao pó voltarás, e aos homens está ordenado viver uma única vez, depois disto o juízo, o julgamento de Deus. Eis que esta humanidade, rebelada contra Deus, vivendo numa ilusão, vivendo numa mentira, odiando a Deus, odiando uns aos outros, é uma humanidade caída, destinada à destruição. Miseráveis, pecadores, sem esperança em si próprios, sem esperança nas suas próprias ações, sem esperança nos seus argumentos, sem esperança nas suas ideologias, sem esperança nas suas filosofias, sem esperança nas suas tentativas de salvar a si próprio, sempre no homem, pelo homem. O fim é o juízo, o fim é a destruição, o fim é a maldição, o fim é a morte, o fim é o inferno. É isso que espera a humanidade. A humanidade caída é uma humanidade maldita, é uma humanidade destinada ao juízo, é uma humanidade sem esperança, mas é uma humanidade que cria as suas ilusões, que cria os seus salvadores, que cria as suas ideologias, que continua reproduzindo a mentira primordial, a mentira inicial dada a eles por Satanás, que diz: vocês podem criar um mundo melhor, vocês podem fazer melhor do que Deus, vocês podem criar uma situação, um mundo muito melhor do que esse que Deus deu para vocês. E assim, repetidamente, nós vamos estudar a história da humanidade. Será a história da ilusão, será a história da tentativa de criar um mundo melhor. Mas que cada vez em que se tenta criar esse mundo melhor, se transforma o mundo num lugar ainda pior. Cada vez que se nega a verdade, cada vez que se nega a palavra, cada vez que se diz que Deus não é a verdade, não é a realidade, e se cria uma suposta realidade meramente humana, da capacidade humana, da mentalidade humana, o que se faz é produzir mais morte, mais destruição, mais guerras. Meus irmãos, já foi bastante falado essas noites aqui sobre essas ideologias, sobre esse pensamento humano. E aqui a gente pode colocar no nosso assunto hoje o feminismo. Nós temos ouvido aqui sobre marxismo cultural, sobre comunismo, socialismo. Todas essas coisas, irmãos, são manifestações da mentira primordial, satânica, que sempre está dizendo assim: nós não aceitamos a realidade de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, mas nós queremos criar um mundo sem Deus, onde não exista Deus. É aquele princípio, só para usar mais uma ilustração bíblica, é o princípio de Caim. Aquele homem que odiou o seu irmão, que ofereceu um culto que Deus não aceitou. Deus aceitou o culto de Abel, mas não dele, Caim, e ele odiou o seu irmão, e Deus o preveniu e disse: olha, Caim, controla o teu pecado, mas ele foi e matou o seu irmão. Então chegou um momento que ele voltou as costas, Deus voltou as costas para ele voltou as costas para Deus. Nunca mais ele teve contato com Deus, e ele foi e construiu uma cidade. E veio a geração de Caim, e ali você encontra músicos, fazendeiros, homens habilidosos produzir instrumentos, mas em nenhum momento você vê ali um culto. Deus é a humanidade sem Deus.
criar um mundo, vamos criar uma cidade, vamos criar uma sociedade onde não precisamos de Deus, onde Deus pode ser descartado e onde nós podemos então construir um mundo muito melhor. Não, meus irmãos, toda vez que isso acontece, é como que uma repetição da queda, uma repetição daquela tragédia, mais morte, mais destruição. Nós estamos vivendo no nosso país os efeitos nefastos, terríveis dessas ideologias demoníacas que têm atacado a família, que têm atacado a sociedade, que têm atacado o homem. Os homens não sabem mais o que é ser homem, têm atacado as mulheres não sabem mais o que é ser mulher, têm atacado a educação dos filhos, têm atacado as crianças, os jovens, os adolescentes, têm destruído e têm dito assim: nós precisamos ir contra tudo aquilo que se chama de Bíblia, de cultura cristã. Hoje, como se tem falado dessas noites, da cultura judaico-cristã, nós temos que desfazer tudo isso e temos que criar um mundo melhor. A televisão apregou essas coisas, as novelas, as faculdades, a literatura, e você está, através de muitos meios, existe uma divulgação terrível desse novo mundo, que só vai destruir, aniquilar mais e mais a sociedade. Agora, o que de terrível acontece é que nós estamos vendo que esse mundo em crise, esse mundo destrutivo, que destrói a si mesmo, está penetrando nas chamadas igrejas, está influenciando as ideologias, os pensamentos de pastores, de pregadores, de membros da igreja, está influenciando o modo de pensar, o modo de agir, o modo de proceder. Em vez de esta suposta igreja, ou chamada igreja, atuar como sal, como luz para o seu povo redimido, essa igreja tem sido influenciada. Aqui, meus irmãos, no meio de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta destruição, é tão triste esse capítulo, é o capítulo mais triste da Escritura. Mas aqui existe o Evangelho. E o Evangelho é o quê? Boa notícia. Por ele, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus faz isso, fez isso, está fazendo isso. É a obra de Cristo Jesus, a sua obra em Cristo Jesus, formando um povo que não é amigo de Satanás, mas que é inimigo de Satanás, que não está com a mentira de Satanás, que não vive essa mentira, mas que vive a verdade. Quando nós olhamos, irmãos, para o século XVI, a Reforma, quando nós olhamos para o movimento puritano, século XVII, XVI, XVII, quando nós olhamos para o que Deus tem feito, tem operado através desses movimentos, nós podemos se chamar de movimento do Espírito Santo, porque são movimentos que a essência deles é a proclamação da verdade, a proclamação do Evangelho divino, uma volta à Escritura, a negação de toda a cultura, de toda a ideologia, de toda a doutrina, que é vã filosofia, que é ensino humano, que é mentira de Satanás. A reforma nada mais é que o levantar da verdade, a proclamação da verdade da Escritura, é dizer ao mundo, vocês estão enganados, Deus é a verdade, o Evangelho é a verdade, Cristo é a verdade. A reforma é uma volta à Escritura Sagrada, meus irmãos, para na Escritura e não nas ideologias dos pensamentos humanos encontrar a verdade, mas na Escritura encontrar a verdade. A reforma não é só doutrina, a reforma é a aplicação dessa doutrina na vida da igreja, na vida das famílias, é a viver essa doutrina, é uma transformação. Esse encontro da fé reformada só vai ter, vamos dizer assim, sucesso de fato, se nós estivermos compreendendo que reforma é essa transformação, que começa com a obra do Espírito Santo no coração, uma libertação da cegueira no coração, e que leva o homem a voltar à Escritura, e na Escritura encontrar Cristo, e crer em Cristo, e se arrepender dos seus pecados, e confiar tão somente na expiação que há em Cristo Jesus, e tendo se transformado
como fundamento da sua criação dos seus filhos, como fundamento da sua educação dos seus filhos, conforme os irmãos já ouviram aqui nessa noite. O Evangelho aplicado em todas as áreas, como fundamento da política, como fundamento do governo, como fundamento da atuação da igreja na sociedade, inclusive na questão política. A reforma é isso. É nós dizermos: a palavra de Deus é verdade. E não somente dizermos, mas vivermos conforme essa confissão. Em segundo lugar, eu queria mostrar aos irmãos que Deus está formando o seu povo. Vamos olhar agora em Efésios, meus irmãos. Efésios, no capítulo 1. Aqui, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele mostra a soberania de Deus na formação do seu povo, a sua igreja. Ele escreve a essa igreja, ele escreve a esses irmãos, e ele começa dizendo assim: vamos ler alguns capítulos, irmãos, desse livro. À medida que eu for lendo os trechos, eu vou colocando os pontos aqui. Primeiro versículo do capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos, olha aí, santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, diz a Escritura, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, o qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme ao propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo diz aqui: o Senhor está formando este povo, esta igreja, estes eleitos, estes predestinados, e que isso não depende absolutamente, não depende nada da vontade humana. A vontade humana não entra aqui. A vontade humana é totalmente irrelevante aqui. Deus elegeu, Deus predestinou, Deus faz tudo, conforme o versículo 11, o final, segundo o conselho da sua vontade. Ele é absolutamente soberano nessa obra de salvação, Ele que está fazendo isso, e Ele faz isso em Cristo Jesus. Ele faz isso pela graça, Ele faz isso não pelo que os homens merecem, mas pela graça, e Ele faz isso em Cristo, a remissão dos pecados no Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 2, no primeiro ponto, irmãos, aqui, Ele é soberano nessa obra, é Ele que está fazendo essa obra, não é obra do homem. Portanto, eu quero lembrar mais um aspecto aqui. É uma obra que vai se cumprir. É uma obra que não tem risco nenhum de não dar certo. Vai acontecer, está acontecendo, e é para o louvor da sua glória, conforme Ele diz aqui no versículo 12, como fim de sermos para o louvor da sua glória. E Ele vai congregar todas as coisas, seja no céu, seja na terra, em Cristo, na terra em Cristo Jesus. Vai acontecer, isso é infalível. Não depende do homem, é absolutamente
absolutamente depende da soberania de Deus, está no controle de Deus. Obra do Senhor. Em segundo lugar, essa igreja é formada não por tesouros, não por pessoas belas, puras, santas, que originalmente estavam no estado de santidade, de temor a Deus, de pureza. Não, muito ao contrário. Mas essas pessoas anteriormente eram escravas, mortas em delitos e pecados. Capítulo 2. Primeiro versículo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa morte, a natureza dessa morte, Paulo explica nos próximos versículos, ele diz assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Eis a natureza da morte: escravos, dominados, mortos em delitos e pecados, dominados por Satanás, dominados pela carne, seguindo esse tempo de rebelião, esse mundo que nega a Deus, que desobedece a Deus, e eles vivem nos seus pensamentos, as suas ideias, dominadas por toda essa queda, meus irmãos. Seria impossível para eles sair dessa situação. O diabo os tem completamente em suas mãos. Eles são escravos de Satanás, o pai da mentira, que enganou Adão e Eva no jardim de delícias. Quanto mais esses homens caídos, o que ele faz com eles? Os domina totalmente. Eles querem o caminho do diabo, o caminho da carne. Jesus disse que eles são filhos do diabo. Eles seguem a vontade de Satanás, porque querem, seguem com gosto, com vontade. Eles vivem para o mundo, eles vivem para esse presente tempo de rebelião a Deus. Mas então Paulo diz: eis a soberania de Deus. Mas versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele agora ressuscita esse povo e dá uma nova vida em Cristo. Veja bem, sempre em Cristo. É obra dele, soberana dele, salvando essas pessoas, ressuscitando espiritualmente essas pessoas, libertando de Satanás, da carne e do mundo, mas sempre em Cristo. E sempre para o que, irmãos? Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sempre para que Ele seja glorificado. Esta obra, meus irmãos, é uma obra que acontece no indivíduo, é uma obra que acontece no homem, é uma obra que acontece na mulher, é uma obra individual, mas é uma obra também que tem o seu aspecto da igreja. Nos próximos versículos, a partir do versículo 11, Paulo fala da unidade. Observe comigo no versículo 11: portanto, lembrai de que vós, no outro tempo, vós, está falando agora dos gentios, também tempo eres gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne fez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, observe, irmãos, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo está dizendo aqui que Deus nos une a Ele mesmo em Cristo, mas à medida que Ele faz isso, por essa obra da graça, em Cristo Jesus, Ele também nos une com os outros cristãos, de maneira que, na medida que eu vou me aproximando de Deus, mais eu vou me aproximando de meus irmãos. Paz, a unidade cristã. E
Isso não é uma coisa produzida pelos homens, irmãos. Isso não é uma coisa que os homens fazem. Essa libertação, essa regeneração, esse novo conhecimento é obra soberana de Deus, é a graça. Deus está fazendo isso. Cristo Jesus. Deus está fazendo isso. Isso não falha. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você é um crente genuíno, verdadeiro, Deus está fazendo isso na sua vida. Isso não é uma obra que você projetou, que você planejou, mas é uma obra da graça soberana que Deus faz, que Deus opera. É nesse contexto, irmãos, de igreja de Deus, de que o Senhor está fazendo isso, irmãos, que Paulo também fala da instrução do seu povo. Eu queria ler mais 2 versículos aqui em relação a esse segundo ponto. Primeiro aqui no capítulo, ainda Efésios, capítulo 4, versículo 11, leia comigo, por favor, observe o que Paulo diz agora, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ou ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele está dando o que, irmãos? Ele dá à igreja, olha só, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Para quê? Para que essa unidade da fé aconteça, o conhecimento do Filho de Deus, e para que, esse é o efeito também, nós não sejamos mais como meninos. Como é que são meninos? Versículo 14: levados em roda por todo o vento de quê? Doutrina. Pelo quê? Engano dos homens, que com astúcia enganam o quê? Fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, na medida que Deus vai fazendo essa obra, ele usa o ministério, pastores, mestres. Sabemos que pastor, apóstolo, não tem mais apóstolo, apóstolo de hoje é tudo faz junto, né? Não tem mais apóstolo, não tem mais profetas, pastores, mestres, o ministério que permanece até o fim. Através desse ministério, o Senhor está operando a formação dessa igreja unida, uma igreja, irmãos, que não é menina, que não é como um menino levado por todo o vento de doutrina, mas que sabe discernir, que sabe compreender as astúcias de homens falsos e de Satanás, que não segue Eva e acredita na mentira do diabo, mas diz assim: opa, como o Senhor Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguirão o quê? O que ela não segue, irmãos? O estranho. Ela não segue um pastor falso, ela segue ao verdadeiro pastor. Há um texto paralelo, que eu penso que seja também útil para nós compreendermos, que está na próxima, na carta, não a próxima, logo aí próximo, Colossenses, abre comigo, Colossenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Colossenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Paulo diz assim aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7 e 8: enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundante ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça, observe, irmãos, presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o quê? Cristo. Olha o contraste aqui. Não é segundo Cristo, é segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Não é conforme Cristo, é a mentira dos homens. Está aí, está na sociedade. Falsos profetas, irmãos, eles não estão só nas igrejas, só nas religiões, eles estão na política, eles estão na grande mídia, eles estão nos jornais, nos livros, eles estão atuando, os agentes do maligno, os agentes da mentira. Mas a igreja, através do ministério pastoral,
aprendendo, isso é uma questão de maturidade, vai aprendendo a discernir, a separar, a perceber o que é falso e o que é verdadeiro, o que é conforme Cristo e o que combate a Cristo. A igreja, ela vai começar a perceber, por exemplo, aplicando em assuntos que temos tratado esses dias aqui, começar a perceber o que é o marxismo cultural, o que está por trás disso, essas ideologias. Vai começar a perceber o que o feminismo fez, como ele influenciou as mulheres, sem mesmo elas se tocarem, sem entenderem que são feministas, mas são feministas na prática, como isso influenciou a vida delas, como isso destruiu a família. Vai começar a ter discernimento, irmãos queridos. A reforma é isso, é a obra da graça, é a formação da igreja, é a fundamentação da igreja na verdade, na palavra. E o que eu estou querendo dizer aos irmãos aqui é que Paulo está dizendo que Deus está fazendo isso. Deus está operando essas coisas. Só então, só depois que ele fala tudo isso, é que ele vai falar de um homem e mulher. Interessante, né? Depois que ele fala dessa obra de soberana de salvação, dessa obra de vivificação, dessa obra de unidade, dessa obra de libertação da mentira, de iluminação espiritual em Cristo, que é a verdade, é que ele vai tratar do assunto homem, mulher, pai, filho, Senhor, servo. É dentro do contexto da igreja e da obra de Deus na igreja, através da igreja em Cristo Jesus, é que ele vai dizer assim: como nós devemos ser maridos, como nós devemos ser esposos, como devemos ser pais, como devemos ser filhos, como devemos ser patrões, como devemos ser empregados, como devemos atuar na sociedade. Se você pegar todas as cartas apostólicas, nunca Paulo vai logo para a parte prática e dizer assim: faça isso. Não. Ele dá a fundamentação doutrinária, a verdade que fundamenta aquela prática. Porque a verdade bíblica leva à prática. A prática sem verdade bíblica não tem consistência, não é verdadeira, é legalismo, moralismo, qualquer coisa. Mas a prática, fundamentada na doutrina, na verdade, é fruto do Espírito, é obra da graça, é obra de Deus. Não é uma religiosidade seca, inoperante, sem vida, é a obra do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que eu acho muito significativo que antes de Paulo tratar desse assunto mais específico, ele fala do Espírito Santo. Nós pegamos, então, por favor, acompanhe comigo, capítulo 5 de Efésios, agora, né, novamente, no versículo 18, observe o que Paulo diz. Deixa eu correr do tempo. Ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o efeito, e aqui eu vou seguir a linha que pensa que a interpretação mais coisa aqui, a consequência, Paulo vai falar agora dessa consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando na vida deste homem e desta mulher. Há duas coisas aqui que vão acontecer basicamente, irmãos. Observe que é contrário à queda. O que é a queda? A queda é mentira, a queda é oposição a Deus, orgulho, guerra, não querer servir ninguém, não querer sujeitar ninguém, mas desafiar e guerrear com os outros.
Mas quando o Espírito Santo atua na formação da igreja, o que ele vai fazer é o oposto disso. Primeiro é a verdade, como nós já vimos, ele vai mostrar a verdade, a doutrina, a verdade, vai esclarecer. Mas ele vai operar de forma que as pessoas vão começar a cantar. Versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando sobre o dia do a quem? A quem que vão cantar? O que o texto diz aí, irmãos? Ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvando, cantando, sendo grato, são pessoas que não estão desafiando a Deus, mas são pessoas que estão agradecendo a Deus. A próxima característica é que são pessoas que se sujeitarão uns aos outros. Só que sabe o versículo 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeição. Essa palavra, sujeição, ela vai iluminar todo esse trecho até, meus irmãos, o capítulo 6, quando ele vai falar dos servos. Ele diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, mas, no certo sentido, no papel que o homem faz, ele também está se sujeitando à sua mulher. Ele fala que os filhos devem obedecer aos seus pais, isso é se sujeitar aos seus pais, mas, no certo sentido, os pais também estão se sujeitando aos seus filhos. Ele fala que os servos devem obedecer aos seus senhores, sujeitar-se aos seus senhores, mas, no certo sentido, eles, os senhores, também estão sujeitando aos seus servos. Sempre que o Espírito Santo está atuando, há uma sujeição ao próximo. Eu me coloco, ouça, irmãos, para servir ao próximo, meu papel que Deus me colocou. Há sempre uma sujeição. O pecado é orgulho, e quem se orgulha não se sujeita a ninguém, não serve a ninguém, mas quer ser servido. Mas a graça é o contrário, é uma quebra desse poder, é humildade, é servir. Eu vim para servir. Vocês têm que lavar os pés uns dos outros, diz o Senhor Jesus Cristo, cada um no seu papel. Outra coisa que vai seguir é a questão da gratidão. As mulheres, acompanhe comigo, por favor, irmãos, e vejam que tudo Paulo se relaciona ao Senhor, sempre ao Senhor. Versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. No versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Sempre está ligando tudo a Cristo, ao Senhor. No versículo, capítulo 6, versículo 1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No versículo 4, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. E os servos, versículo 5, vós servos obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. No versículo 9, ele diz: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, Paulo relaciona toda a vida humana ao Senhor. Ele diz assim: tudo é culto, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Quando Deus está formando a igreja, Deus está operando, atuando de forma que o povo que glorifica o seu nome em tudo, em tudo, em tudo. E se você pega as cartas de Paulo, é sempre esse princípio. A vida é um culto. Romanos, que é a carta mais doutrinária, tão importante, inclusive na reforma, Paulo trata toda a obra da justificação, santificação, libertação, graça de Deus, nos 11 capítulos. A questão
boa, perfeita, agradável de Deus. É o vosso culto racional. E aí você lê o capítulo 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16. Ele vai falando tudo, a prática cristã, a vida cristã. Culto, a glória de Deus. O cristão é a única pessoa neste mundo que vive para a glória de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Assim, deixa eu falar agora, irmãos, a questão da ser mulher. Minha querida irmã, como você glorifica a Deus, você mostra sujeição e culto a Deus e sujeição dentro da sua casa, fazendo o que Paulo diz no versículo 22. O feminismo é contra isso. O feminismo infectou a mente das mulheres. O feminismo atacou aquele princípio da submissão, fomentou o orgulho humano e disse assim: vocês têm que se libertar dos homens, vocês têm que se libertar da família, vocês têm que procurar a sua vida, a sua alegria, a sua satisfação lá fora. Vocês têm que encontrar satisfação nas profissões lá fora. Se vocês ficarem em casa cuidando de marido e cuidando de filhos, isso é muito mesquinho, isso é muito pequenininho, isso é muito pouco para você, mulher. Oh, isso é a pregação da serpente. A pregação bíblica é a vocação por excelência. A mulher está aqui, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitados a vossos maridos, como ao Senhor. A vocação da mulher é respeitar o homem como líder da família, como cabeça do lar. Uma queda é respeitar a autoridade dele, como ao Senhor. Como ao Senhor. A relação que Paulo vai tomar aqui, irmãos, e isso é tão maravilhoso, tão glorioso. Estou indo já para a conclusão. Isso aqui já daria outra mensagem, outra série de mensagens. Eu vou apenas dar um esboço bem breve, meus irmãos. O que Paulo está mostrando aqui é que o casamento, ele é uma ilustração maravilhosa, gloriosa da obra, de toda essa obra que eu estou lhes falando, da salvação de Deus em Cristo. Cristo é o marido, Cristo é o noivo, a igreja é a esposa, a noiva. Então você quer, minha irmã, saber, você quer, meu irmão, saber, pastor, como eu devo ser no meu lar, de forma a que eu glorifique a Deus? Oh, meu querido irmão, oh, minha querida irmã, tome a obra de Deus em Cristo Jesus na salvação da igreja como modelo. Minha irmã, veja como a igreja reconhece a liderança de Cristo. Veja como a igreja se submete a Ele. Veja como a igreja reconhece a autoridade dele. Oh, meu irmão, veja como Cristo amou a igreja. Vamos ler, por favor, o versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? O modelo do marido é Cristo. A liderança masculina não é como as feministas difamaram, disseram, ou como o machismo coloca. Essa palavra machismo é muito mal usada pelas feministas, ela já vem, é usada, quero dizer assim, com uma carga já de ofensa. O pastor colocou aqui, colocar uma expressão para difamar, para destruir. Isso foi usado contra os homens, contra a liderança masculina bíblica.
Mas o que a Bíblia está falando aqui, irmão, é que a liderança bíblica masculina não é alguma coisa que destrói a mulher, mas que protege a mulher. Eu fiz um texto, agora esses dias que aconteceu, o caso da menina que foi estuprada, supostamente estuprada por dezenas de homens, e que as feministas disseram uma cultura de estupro no país. Eu fiz um texto, irmãos, ele está na internet, se vocês quiserem procurar, vou dar aqui o título, vocês podem procurar aí, Cultura de Estupro, Patriarcado e Ensino da Bíblia. Vocês procurem lá, Manuel Coelho Júnior, e vocês vão encontrar esse texto. Eu coloquei algumas características da masculinidade bíblica, da liderança bíblica, conforme a Escritura, que mostra exatamente isso. Meu irmão, como você deve ser? Homem de Deus na sua casa, na sua família, conforme a Escritura, como você deve ser? Em primeiro lugar, irmãos, essa é uma liderança gerada e conduzida pelo amor sacrificial. É ao homem que a Bíblia diz: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Morra por ela, se for preciso. Ame tanto a sua mulher que esteja disposto a morrer por ela.